E aí galera, eu sou o Pedro. E aí pessoal, eu sou o Antônio e a gente vai introduzir para vocês duas funçõezinhas novas, né, para facilitar no código de vocês do Arduino, no caso que vai ser o if e o else. E também tem o else if, que é a junção dos dois. E mais para frente eu vou ensinar um detalhezinho para vocês sobre o monitor serial. E aí fica com o Pedro. O if else, traduzindo literalmente do inglês, o if seria o se, algo de condição, e o else seria o se não. A aplicação disso dentro da programação, para explicar mais fácil, seria mais ou menos na ideia do seguinte: se eu comprar um tênis, eu vou para a festa. Ou seja, caso uma coisa aconteça, eu faço uma outra ação diferente da primeira. E o else seria o se não. Ou seja, se eu comprar o tênis, eu vou para a festa. Se não, eu fico em casa. Então, nessa ideia a gente vai usar uma programação. Para entender melhor, vai ter esse circuito aqui, que é de um botão e de um LED, que é o que a gente já fez anteriormente. Porém, agora a gente vai usar uma programação um pouco diferente. O início vai ser igual. Nós vamos declarar a variável do LED, ou seja, int LED e a porta dele. Depois, nós iremos declarar em qual porta está o botão, da mesma maneira de antes. Na função setup, que é aquela função que vai rodar só uma vez, é onde a gente vai declarar o modo dos pinos. Ou seja, o pino do LED vai ser de output, porque ele é a saída, né? Ele está recebendo informação do Arduino. E o pin mode do botão é de input, porque ele está enviando informação para o Arduino. Input. Feito isso no setup, agora é só a programação do loop. Como visto anteriormente também, a gente precisa fazer uma leitura do botão. Então, a gente vai pegar que leitura é a leitura digital, ou seja, digital read do botão. Mas, para isso, a gente precisa declarar essa leitura antes. Então, vamos falar que leitura é um número inteiro, aqui, já que a leitura vai ser o 0 ou diferentemente de antes, a gente não vai fazer já digital write, LED e colocar a leitura ali do lado. Agora a gente vai fazer isso dentro do if. Ou seja, a estrutura do if, só explicando, vai ser como? Vai ser if, aí entre parênteses a condição para entrar dentro desse if, e entre esses conchetes é tudo que vai acontecer com o programa caso entre nessa condição. Como meu exemplo, a condição seria um tênis novo, se eu comprar um tênis, e o que ia acontecer dentro do programa seria sair para uma festa, que seria mais ou menos isso. Agora a gente vai deixar isso aqui comentado, que é como foi explicado na primeira aula, barra asterisco, e finaliza com asterisco barra para fechar o comentário. Então o comentário é só isso aqui, ou seja, é um texto que não vai influenciar na nossa programação, é só para consulta. E agora a gente vai escrever aqui embaixo nosso if. Então, qual que vai ser o if? O if vai ser se o programa identificar que o botão foi apertado, ou seja, se a leitura for igual a high. Então, vai entrar dentro desse if se o botão for apertado. O que vai acontecer se o botão for apertado? Digital write do LED ligando. Ou seja, quando o botão for apertado, o LED irá ligar. Porém, nós vamos escrever aqui um else, que é o se não, o LED vai desligar. Digital write, o LED desliga. Note que no if tem entre parênteses a condição. O else não tem a condição. Por quê? Porque é todo o oposto do if. Se favorecer a condição do if, entra aqui. Se não, já vem para cá. Qualquer outra coisa. No caso do botão é só apertado ou não. Mas para qualquer grandeza analógica, os outros infinitos valores vai entrar dentro do else. Beleza. Esse código, como você pode notar aqui embaixo, é um código onde vai ter o mesmo resultado do circuito anterior, que a gente não precisou usar o if nem o else. Qual que é a vantagem deles? A vantagem dele é justamente que eu posso ter um controle maior. Antes, como eu jogava a leitura aqui dentro, eu estava meio preso. Eu sempre tinha que jogar esse mesmo comando e beleza.
Agora, qual que é a brincadeira que dá para fazer? Dentro do if, eu posso colocar o que eu quero. Se eu conectar um buzzer, pode apitar. Se eu colocar qualquer outra coisa, pode acontecer com essa qualquer outra coisa. E, por exemplo, com só o LED, a gente pode fazer ele piscar, por exemplo. Como? Colocando um delay, ou seja, ele vai ligar, vai esperar um delay de 200 milissegundos, né? Agora, a gente vai colocar ele para apagar, low, e esperar um delay de 200 milissegundos de novo. Colocando para rodar isso, você pode ver que agora quando o botão é pressionado, ele vai executar tudo aqui dentro do if. Ou seja, ele vai ligar, desligar, ligar, desligar. Ou seja, agora o botão ele está fazendo o nosso LED piscar. Então só com o LED já tem essas opções, dá para fazer ele acender por mais tempo. É só eu aumentar esse tempo do delay depois do high, que ele vai ficar mais tempo ligado e menos desligado. E assim é o nosso controle no if. Então só com o if você já pode notar que existe várias possibilidades de você fazer vários circuitos e várias aplicações com ele. Agora, além do nosso if, nós temos também outro comando chamado else if. Agora a gente vai juntar os dois que a gente usou. Qual que é a diferença do else para o else if e para o if, né? O if é a primeira condição. Se for isso, já entra ali, beleza, acabou. O else era todo o resto. Lembra que eu tinha comentado que tudo que não entra no if vai entrar no else? Agora, tudo que não entra no if, ele vai por partes. O else if seria o se não se. Ou seja, se eu comprei o tênis, eu não vou na festa. Se não, eu vou ver se o cinema está aberto, aí eu vou no cinema. Se não tiver aberto, aí que eu vou ficar em casa. Então vai mais ou menos nesses passos de avaliação. E um exemplo onde usar o else if vai ser nesse novo circuito que você está vendo aqui embaixo, que agora nós estamos usando os dois LEDs. Ou seja, aqui no programa eu vou usar outra variável chamada LED2 e o número da sua porta. Agora aqui eu vou colocar LED1 na variável de cima só para diferenciar. Como eu mudei aqui em cima, eu preciso mudar aqui também. E aqui eu preciso declarar o nosso novo LED. Então, pin mode, LED2 e output, que ele é saída. Ponto e vírgula. E agora nós vamos fazer um contador binário. Como que seria esse contador? Vamos apertando o botão, ele vai variar de 0 a 3. E como você pode ver na tabelinha aqui do lado, os números binários só variam entre 0 e 1. E nisso a gente vai representar nos LEDs. Nossos dois LEDs a gente vai poder fazer 0, 0, 1 e 0, 0 e 1 e 1 e 1. Então a gente vai poder representar binariamente só de 0 a 3. E a gente vai representar o 0 com LED desligado e o 1 com LED ligado. Sabendo disso, como que a gente vai fazer? Temos os nossos dois LEDs. O LED 1 vai representar o nosso primeiro algarismo e o LED 2 o nosso segundo algarismo. Então, se agora o nosso número, vamos escrever aqui, número for igual a 0, o que tem que acontecer com os dois LEDs? Eles têm que estar desligados. Então, digital right dos dois LEDs desligados. Então, low e o outro LED low também. O LED 2 desligado também. Agora, no nosso else if, como que a gente vai fazer? É igual o if a sua sintaxe. Entre parênteses é a condição e entre as chaves é o que vai acontecer caso essa condição for atendida. Então, se o nosso número for 1, o primeiro LED vai ligar, ou seja, LED 1 vai ser high e o nosso segundo LED vai desligar. Nosso LED 2 irá desligar. Continuar desligado, né? Por conta desse código que nós vamos construir, ele vai sempre em sequência, 0, 1, 2, 3, não precisaria dessa linha aqui, porque ele já vai estar desligado. Porém, é bom deixar aqui para melhor entendimento e não trazer nenhum bug caso saia de ordem o nosso número. Agora, a gente poderia usar o else, que é todo o resto, certo? Só que nós vamos usar 4 estágios diferentes, quando for 0, 1, 2 e 3.
Ou seja, a gente ainda precisa de outro else if para atender o caso do número for igual a 2. Sendo igual a 2, agora, olhando a tabelinha de novo, o LED 1 ele seria o valor de 0, ou seja, low, e o LED 2 seria o valor de 1, ou seja, ligado. High. Beleza. Agora, teria só a condição do 3, ou seja, a gente pode jogar aqui no else, que é todo o resto. Lembra que quando era só if e else, era só caso atendesse o if, entrava ali, se não atendesse, ia para o else? Agora, continua a mesma coisa, só que agora esse não atendeu o if e todos os else ifs. Então, se o número não é 0, não vai entrar aqui, aí foi aqui para baixo. Não é 1 também? Foi para baixo. Não é 2 também? Foi para baixo. Aí que vai ser 3, que é a última possibilidade. Então, ele já vai bater nesse else e aí a gente pode colocar aqui dentro o que a gente quer que aconteça. O que a gente quer que aconteça? Que acenda os dois LEDs, porque o 3 em binário vai ser 1 e 1. Então, vai ser digital write do LED 1 ligado e do LED 2 ligado também. Digital write do LED 2 ligado. Feito isso, temos a nossa programação quanto ao else if. Agora, Pedro, de onde você tirou esse número? Ainda não tirei de lugar nenhum. Agora a gente tem que declarar ele, do mesmo jeito que a gente teve que declarar a leitura e todas as entradas. Agora a gente vem aqui, coloca um número inteiro, chamado número, e declarar que ele é inteiro. Quando você vai declarar ele aqui em cima, você já pode pôr um valor inicial. Aqui eu vou começar do 0. E aqui dentro, agora a gente vai precisar fazer que esse número varie. Porque se a gente colocar para rodar, ele só vai ficar no 0 e vai ficar os dois LEDs desligados e ponto. A gente não pediu para ele mudar ainda. Agora que a gente vai usar outro if, para cada vez que a leitura identificar que o botão foi pressionado, aumente um valor no valor dessa variável chamada número. Ou seja, vamos jogar isso aqui um pouquinho para baixo. Então, se o botão for pressionado. Então, if leitura for igual a high, ou seja, identificou que foi pressionado ali, vai acontecer o quê? Vai somar 1 no valor do número, ou seja, o número vai ser o valor dele mesmo mais 1. Então, a gente vai assim conseguir ir aumentando o valor dele. Porém, se eu só deixar isso aqui por para rodar e já era, vai dar certo só 4 vezes. Depois vai dar errado de novo. Por quê? Ele vai dar certo no 0, no 1, no 2 e no 3. Depois, ele vai começar a subir para 4, 5, 6, 7 e não vai descer mais, porque a gente só está fazendo ele somar aqui. Então, a gente precisa pôr uma condição para quando ele chegar no 4, ele volta para o 0. Ou seja, se depois que somou aqui, se somou e o número ficou igual a 4, ou seja, um número que é acima do que a gente quer, a gente faz ele voltar para 0. Ou seja, o número é igual a 0. Porém, tem algo que acontece no Arduino, que é o quê? Quando nós apertamos o botão, não é que o Arduino manda um sinal que a gente apertou o botão e ele tá apertado, hein? Não. Como que funciona? Ele fica mandando sinal com o botão apertado. Ou seja, se eu seguro apertado, ele vai ficar mandando vários sinais por segundo. Então, isso ia fazer com que cada vez que a gente apertasse, se a gente demorasse um pouquinho, ele já ia contar 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E não é o que a gente quer. Para a gente ver o nosso circuito funcionando certinho, a gente precisa de ir apertando com calma, né? Mas que ele vá de 1 por 1. Então, para isso, a gente vai colocar aqui dentro um delay de um tempo mínimo, tempo de 250 milissegundos, né? Que vai dar 1/4 de segundo, só para a gente apertar e ele ler isso tudo, acontecer o que tem que acontecer com o nosso computador e ele esperar esse tempo para continuar. Senão ele vai rodar tudo isso aqui e vai contar mais de uma vez. Para verificar, a gente pode dar uma checagem aqui. Compilou, não tem nada errado, é esse aqui o nosso programa.
E como você pode ver aqui embaixo, cada vez que nós apertamos o botão, ele passa por estágio. Primeiro, 2 LEDs desligados, depois um ligado, depois o outro ligado e depois os 2 ligados. Esses são os 4 estágios que vai passando representando os nossos números binários, que é apenas uma das aplicações do else if. E agora o Antônio vai explicar pra gente sobre monitor serial. Então, depois que o Pedro passou aqui pra mim, eu vou explicar pra vocês um detalhezinho sobre o monitor serial. Então, eu vou pegar aqui o código que ele tinha colocado, né? E aí a gente vai fazer o seguinte. No monitor serial, ele seria basicamente uma ajuda para você checar se os seus componentes estão certos, se tem alguma coisa errada acontecendo. E aí você pode printar alguma coisa na tela. E aí, no caso desse código daqui, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar lá na função, né? E aí, ele seria basicamente uma extensãozinha, né? Que no caso seria o serial.begin 9600. E aí, o que significa esse 9600? Esse 9600, ele está declarando uma velocidade que é de informações que o Arduino vai receber, né? E aí, para alguns outros componentes, ele pode ser diferente. Aí você tem que checar para ver se está certo, né? Mas no caso do Arduino, 9600 é o valor que a gente vai utilizar, que é o valor configurado. E aí, essa função serial begin, ela vai chamar o monitor serial do Arduino. E aí tá. Eu coloquei o serial begin aqui porque ele vai colocar no setup, porque ele vai executar só uma vez, ele só é necessário ser executado uma vez só. E aí, para vocês verem como é que fica a diferença no loop, eu vou colocar as execuções do comando serial no loop, que aí no caso ele vai ficar repetindo várias vezes. E aí depois a gente pode colocar aqui só no setup só para ele printar uma vez. E aí tá. Aqui a gente tem definido que vai ter uma variável inteira para ler o botão. E esse botão ele vai ser declarado se a leitura for high, ele vai ficar ligado, né? Então, se eu sei que ele está ligado, eu quero checar no monitor serial se ele realmente está ligado, eu posso fazer o seguinte, dar um serial.print ln, o print para ele printar na tela e o ln para ele dar uma quebra de linha no que ele for printar, para não ficar tudo junto. E aí tá, abre 2 aspas, o LED está ligado. Ligado, fecha aspas, fecha chave, 2 pontos. E aí beleza, ele vai printar na tela que o LED está ligado. Para outra parte do else, que no caso seria o resto, ele vai dar um digital write, LED 1, ele vai definir que está low. Então, se ele está low, eu quero saber realmente se ele está apagado. E aí eu vou colocar a mesma coisa, serial.print ln. Só que agora é diferente, eu quero saber se ele confirmar que ele está desligado, né? Então vai ser o LED está desligado. Fecha aspas, ponto e vírgula. Beleza. Foi feito isso, a gente pode dar um execute aqui no programa para ver se ele está realmente certinho. Ele fez a compilação, certo? Tá verdinho. E aí eu só verifiquei aqui no caso. Agora eu vou fazer um upload pro Arduino. Aí a gente carregou aqui pro Arduino. Ele fez o upload pro Arduino. Aí a gente pode ver aqui no monitor serial, que no caso o monitor serial ele fica aqui nesse cantinho direito, nessa lupinha, ou você pode abrir ele aqui nas ferramentas. As ferramentas tem aquele aqui, monitor serial. E aqui o nosso monitor serial ele está printando pra gente a mensagem de caractere que a gente colocou, que o LED está desligado. E aí quando eu pressiono o botão, ele mostra pra gente que o LED está ligado. E lembra que eu tinha falado que o Arduino ele está tentando enviar uma mensagem pra gente e essa velocidade de 9600 ela tem que estar tabelada. E no caso pro caso do Arduino, né? E aí, se essa velocidade ela é alterada para algum outro valor, ele vai tentar fazer essa comunicação pra gente e aí ele vai tentar enviar a informação, só que de um jeito totalmente diferente. E aí a gente não vai conseguir entender o que ele quer enviar pra gente. Que aí no caso fica todas as caracteres que a gente não consegue entender. E aí a gente volta pra cá, deleta a saída e ele volta a printar o que a gente quer ver.
Aí, beleza. A gente pode dar um outro exemplo no caso dos operadores aritméticos. Que aí, no caso, eu vou colocar aqui na função setup, que ele é só para printar uma vez. Ali a gente tinha colocado na função loop, então ele vai ficar printando infinitamente até o Arduino ser desligado. E aí a gente vai chamar aqui a função serial. Serial begin. Ponto e vírgula. E aí eu vou definir aqui algumas variáveis inteiras, que no caso pode ser qualquer uma. Por exemplo, 5 de A igual a 5. Int de 10. Int de B igual a 10. Int de B igual a 10. E aí int de C sendo igual a 0. O int de C, ele não precisa necessariamente você colocar aqui. Você pode só colocar int de C. Eu só vou definir igual a 0 para ficar um pouquinho mais didático. E aí, o que a gente vai fazer? Nos operadores aritméticos, a gente quer tentar fazer alguma soma, alguma subtração, divisão e multiplicação. E aí a gente pode colocar assim. A gente já chamou a função serial. E aí a gente quer printar. Eu quero printar C sendo igual a mais B. Ponto e vírgula. Beleza, ele vai calcular. E aí eu quero printar. Eu vou chamar serial.print. E aí eu vou dar um ln aqui para ele pular uma linha. E aí eu quero digitar alguma coisa, tipo A. Por exemplo, no caso está fazendo uma soma. A soma é 2 pontos, dá um espaço, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. E aí beleza, ele vai calcular. E aí a gente pode colocar. Isso daqui só para questão de didática também, a gente pode colocar o cálculo dele embaixo, que aí ele fica mais linear para a gente entender o código. Ele vai ter as variáveis, vai executar a função print, vai printar a caractere e aí depois ele vai dar o nosso resultado. E aí colocamos serial.print ln. No caso, ele vai printar o C, que é a nossa variável, que vai armazenar as duas variáveis que estão com os valores. E aí a gente pode mandar para o Arduino. Ele vai compilar. Faltou uma aspas aqui. E tirar essa daqui. A gente vai mandar aqui para o Arduino. Ele carregou. A gente vai checar no monitor serial. E aí que ele printou pra gente, né? Deixa eu apagar aqui, pra ficar melhor pra gente ver. E vou carregar de novo. E ele vai printar aqui. Ele printou com LN, vou tirar esse LN aqui pra ficar mais linear. Tirar esse LN daqui também. Ele vai printar pra gente. E aí tá, a soma é 15. Beleza. E aí no caso aqui a gente, pra esse tipo de código, a gente pode colocar a mesma coisa, né? Só que no caso a gente só vai variar o operador aritmético. Aí no caso aqui eu vou até mudar, vou colocar o resultado. E aí eu vou colocar aqui subtração, por exemplo. Vamos carregar aqui no Arduino. Ele vai printar de novo pra gente. O resultado é menos 5. E aí, a gente pode colocar multiplicação. Aí o resultado é 50. E na divisão, ele tem uma peculiaridade, que aí no caso a gente coloca a barra, a gente carrega pro Arduino. Normalmente, a divisão de 5 para 10 ela seria 0.5, né? Só que aqui no monitor serial ele falou pra gente que o resultado é 0. Só que a gente sabe que o resultado é 0, não é 0. E aí o que acontece? No início a gente declarou que essas variáveis aqui elas seriam inteiras. Então, ele só vai printar pra gente resultados inteiros. E aí, para ele printar o resultado correto pra gente, a gente tem que definir essas variáveis de acordo com o que a gente quer. Se eu quero que ele printe realmente 0.5,
eu tenho que definir essas variáveis como float. Que aí, no caso, o float ele seria uma função de variáveis com valores quebrados. Então, um exemplo pode ser 10.5, e aí no caso que a gente quer é 0.5. E aí a gente coloca aqui a definição, float, e aí a gente pode carregar de novo. E aí a gente vai obter a resposta correta. Que aí no caso o resultado é 0.5. E é isso, pessoal, sobre o monitor serial.